Com você que acompanha a TV Correio da Manhã, nós damos início a mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. E o nosso entrevistado de hoje vai suscitar inspiração. Ele é jovem, ele é presidente do Conselho Jovem Empresarial da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele só tem 29 anos, mas ele tem uma longa história para contar para a gente e mostrar para os jovens, para esse público aí, entre 18 e 30 anos, que procura emprego, que tenta se colocar no mercado de trabalho, que enfrenta uma série de dificuldades. Tem tudo para dizer que está muito difícil, e está mesmo, mas ele vai dar uma lição para a gente de como superar isso, como enfrentar isso e transformar uma história de dificuldade em história de sucesso. O nosso entrevistado de hoje é o Pedro Rafael. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Para mim é uma honra estar aqui hoje com você. Só botou uma responsabilidade muito em cima de mim, né? Que eu vou inspirar. Não sei se eu vou conseguir inspirar, mas espero poder corresponder aí a expectativas de quem nos assistir. É isso aí, não, com certeza. E a gente que é mais velho, né? Nós aqui já do outro escalão, a gente tem que colocar a responsabilidade nos jovens mesmo. Pedro, você é formado em Relações Internacionais e jornalista também. Você também é vice-presidente da Associação Comercial. Eu vou te perguntar como é que você chegou na Associação Comercial. Mas antes disso, vamos começar com uma história mais popular, né? Com um trabalho que você desenvolveu, e sempre que você fala nas atividades que você desempenhou, você cita lá o teu passear com cachorro, né? Você hoje tem empresas na área de comunicação, né? Na área de consultoria empresarial, na área de relações governamentais. Mas você, há alguns anos, porque afinal de contas você só tem 29, né? Teve um ano que você era bebê, não dava para você trabalhar, então você começou a trabalhar em determinado momento. Conta para a gente como é que esse jovem que começou colocando cachorro para passear, hoje é presidente do Conselho de Jovens Empresariais da Associação Comercial. Então, Fernando, com 18 anos, naquele verão que todo mundo gosta de ir para a rua, eu pelo menos não gosto de ficar em casa, todo mundo, na verdade, vai trabalhar em loja, todos os meus amigos foram trabalhar em loja de shopping. Eu vou confessar que eu fui rejeitado por 2 lojas para trabalhar. E aí eu fiquei meio sem saber por quê, porque eles falaram, a gente não quer você, mas depois eu entendi a razão. Que eu não tinha um perfil de vendedor daquele tipo de loja. Um era de óculos, não vou citar qual para não fazer merchandise, e a outra era de roupa normal. Merchandise negativo, porque perdeu um talento, né? Obrigado. Mas então meu irmão viu que eu estava em casa, assim, meio sem saber o porquê, eu não tinha sido chamado e tal também. Fui para querer ganhar meu dinheiro, ter o que fazer nas férias do colégio. E aí meu irmão chega um dia à noite e fala assim para mim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Então consegui um emprego para você. Falei, qual é a loja? Já fui pensando na loja, né? Aí ele, uma loja, uma pet shop. Falei, não tinha pensado em pet shop. E o que eu tenho que fazer? Passear cachorro. Então, falei, nunca tinha pensado nisso, nunca tive cachorro em casa, meus pais, eles adoram cachorro, todo mundo lá em casa adora cachorro. Você já estava estudando, já tinha alguma formação nessa época? Não, estava no colégio ainda. Sim. E aí, só que meu pai tem alergia ao pelo do cachorro, né? Então a gente nunca teve. E quando eu era criança, eu ia passear o cachorro da minha tia, quando eu ia visitar ela. E aí eu lembrei disso, falei, tá bom, vamos lá passear cachorro. E fiquei um mês passeando cachorro, mês de janeiro inteiro. E era assim, 6 horas da manhã eu já estava na Tijuca passeando cachorro. E aí eu ia para Botafogo, ia para o Flamengo, ia para vários lugares. Cheguei aí para Vila Isabel também, porque contratava a veterinária, o pet shop, e eu ia mandado, né, para lá. E aí eu fiquei um mês passeando, quando voltaram às aulas, voltei à minha rotina de estudos e foi só isso. E você, eu vejo que você, vamos tirar essa tua experiência aí, né? O Pedro está passando para a gente aqui, lembra, ele foi recusado em 2 empregos que ele tentou primeiro, e aí depois ele engatou lá em passear cachorro, e eu percebo que você fala disso de uma forma sempre muito orgulhosa, né? Assim, faço questão de dizer que eu tenho no meu currículo essa história de passear os cachorros. Mas aí você foi passeando cachorro, e aí a tua vida, né, evoluiu, você já esteve em Brasília, já. Você comentou comigo que você fez uma consultoria para o Ministério da Economia, na época da reforma da Previdência. Explica um pouco para a gente isso. Em 2019, quando o primeiro ano do governo Bolsonaro, naquela explosão de reformas do Estado, né, reforma tributária, previdência, administrativa do próprio Estado, que eu julgo que são importantes,
eu fui convidado para trabalhar no CLP, Centro de Liderança Pública, que tinha um contrato, um acordo de cooperação técnica, que é o nome certo, com o Ministério da Economia, para trabalhar e atuar junto à reforma da Previdência no Congresso Nacional. E então eles selecionaram algumas pessoas que a princípio iam ser uma pessoa de cada região no Brasil e iríamos todos para Brasília. No final foram 5 pessoas de Brasília e eu do Rio, ou seja, só eu fui deslocado e trabalhei esse 1 ano inteiro de 2019 diariamente em cima da reforma da Previdência, que tanta gente critica ou criticou naquele então, mas hoje já tem muita gente que fala que realmente foi importante, é importante para o nosso país, mas que eu acho que infelizmente poderia ter sido um pouco mais feroz aquela reforma e infelizmente daqui a alguns anos vamos ter que ter outra reforma da Previdência aqui no Brasil. Então, óbvio que a gente precisa fazer um efeito cascata, começou a nível federal, precisa passar a nível estadual e municipal, tem muitas cidades e estados que ainda não fizeram. E eu lembro muito, Fernando, que uma coisa que me chocou dessa época, que um prefeito de um município do interior de Rondônia, ele falou assim para mim, mas por que a gente tem que fazer a reforma previdenciária se lá no meu município eu só tenho uma pessoa aposentada pelo município? Eu falei, senhor prefeito, hoje o senhor tem um porque o senhor começou há pouco tempo atrás, mas já que algumas gerações vão ter muitos e eles vão precisar dessa reforma. Ele falou assim para mim, mas isso não vai me afetar porque eu já não serei mais prefeito. Então, infelizmente, é essa visão que a gente tem, mentalidade de políticos do Brasil, que faz o país não crescer e por isso a gente vai ter que sempre estar fazendo uma nova reforma, porque esse prefeito um dia vai ser deputado. E ele vai falar, se não vai me afetar lá na frente, por que a gente vai... A gente já vai entrando já para a conversa política, né? E você atua nesse segmento também, mas eu antes disso queria puxar um pouco, Pedro, para uma outra questão. Você é um jovem que começou cedo, que se dedicou muito, né? Você tem um potencial, né? Você já representou o Rio, inclusive, você acabou de falar agora num momento importante da reforma da Previdência. Mas como é que você se sente nesse ambiente? Porque ele não deve ter a presença de muitos jovens, porque é difícil você ter um jovem despontar assim, muito cedo, né? São 2 perguntas, essa. E a outra é como é que você vê a leitura do pessoal da tua faixa etária, né, com 20 e poucos anos, e a gente vê muitos hoje, né, que não tem essa percepção do que está acontecendo, uma leitura política, vamos dizer assim, menos refém das manipulações. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa participação do cidadão mais jovem, principalmente na política? Já que você falou de política, já que você falou desse prefeito que te causou espanto. Então, Fernando, eu pela minha formação em relações internacionais, você acho que sabe, eu sou filho de uma venezuelana também, eu sempre acompanhei muito a política de outros países, principalmente da América Latina. E eu tenho visto que em outros países, sejam eles de direita ou de esquerda, mas são países que têm uma formação política voltada para o jovem. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa formação política. Nós temos, na verdade, uma imposição de ideologia em muitos casos. Óbvio que eu não vou generalizar, falar que é sempre 100%, porque não é. Mas na maioria é. E sempre a mesma ideologia, independentemente se for boa ou se for ruim, a gente tem que ter uma pluralidade. E eu vejo que, apesar de eu trabalhar com política, gostar da política, eu falo trabalhar com a política porque você ser presidente de um conselho empresarial, você ali tem de tudo, você tem jovens à esquerda, à direita, você tem jovens que acreditam em um nome ou no outro. Eu acabo vendo que essa polarização acaba sendo prejudicial para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. Eu gosto da política, atuo dessa maneira politicamente hoje em dia. Acho que a sociedade civil, as organizações precisam se mobilizar e formar líderes para o futuro do Rio de Janeiro, e esse é o nosso papel lá no Conselho, de formação de novas lideranças, tanto para a gestão privada quanto para a gestão pública. E falando da gestão pública, eu vejo tanta gente, como em 2018, que foi eleito o presidente Bolsonaro, vi tanto casal se divorciando, vi tanta gente brigando e deixando de se falar, a família, por causa de uma eleição. Eu acho que não é esse o futuro que nem eu e que nem você quer para a nossa cidade, para o nosso estado, país e para o mundo.
A gente critica tanto a guerra em outros países, mas não observam que, infelizmente, isso acaba minando a boa convivência que nós podemos ter, começando dentro de casa. Então, eu vejo que ela, ao mesmo tempo que a gente precisa muito de uma formação política, como em outros países tem, te dou exemplo como Chile, Argentina, Uruguai é um excelente exemplo para a gente de formação política. Você vê o jovem querendo atuar. Você acha que o Brasil o jovem no Brasil ele tem menos consciência ou menos envolvimento com a política do que nesses outros países da América do Sul? Eu acho que não menos consciência, eu acho que o jovem está consciente do que está acontecendo. Às vezes um pouco tendencioso até demais, mas isso faz parte. Mas eu vejo ele menos envolvido Sim. com a menos política. dedicado ao assunto político. Seja a política partidária eleitoral, ou seja a política associativista, a política do seu bairro, seja ela o tipo de política que for, isso não vem ao caso. Mas a política em si está abandonada pelo jovem. Vamos fazer uma defesa do jovem aqui, Vamos. né? A frustração do brasileiro com a política é, de certa maneira, compreensível. Sim. Né? Porque maus políticos, eles vêm alimentando expectativas, alimentando esperanças e constantemente frustram essas esperanças. Né? Uma série de programas e projetos de âmbito nacional. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o PP, a gente tem tantos outros, ou vamos dizer assim, o que a Lava Jato descortinou, né, com tanta corrupção e tal. Então isso leva a uma descrença da política, né? Mas é importante que a gente não se deixe abater por essa frustração, porque nós sabemos que não há vácuo no poder. Né? Se a gente não se dedicar a isso, alguém vai se dedicar, né? E se não for quem quer o bem para o coletivo, vai ser alguém que quer o bem para si próprio. E aí tem um personagem importantíssimo, que é para quem eu quero puxar essa história, que são justamente os jovens. E aí vamos apimentar um pouco esse papo, porque a gente recentemente teve aí agora, nas últimas horas, a divulgação, né, da eleição na Colômbia, né, de um ex-guerrilheiro, que é de esquerda. A gente teve uma fala do ex-presidiário Lula, falando em favor de sequestradores, do empresário Diniz, inclusive. E a gente tem uma leitura, tem pessoas que estão criticando muito isso, né? Tem gente que está se indignando com isso. Como assim? Vai sair em defesa de sequestradores, né? Se tem um crime que é abjeto, é o sequestro, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é: como é que você acha que o jovem está vendo isso? Qual que você acha jovem que é brasileiro? O jovem brasileiro, que é o que nos interessa. Em especial o jovem fluminense, no Rio de Janeiro. Como é que você acha que ele está vendo isso? Esses últimos acontecimentos. Eu acho que está cedo, talvez esteja cedo ainda para analisar, mas assim, já houve, inclusive, para apimentar um pouco mais ainda a tua resposta, já houve uma manifestação do presidente Bolsonaro, que disse com todas as letras que essa declaração do ex-presidente não foi à toa, não foi um equívoco, não foi um deslize. Né? Fez isso intencionalmente para mandar um determinado recado para um grupo de criminosos, enfim. Né? Essa foi a declaração do presidente Bolsonaro. Né? E aí as pessoas estão se indignando, evidentemente, quanto a isso. Qual a leitura que você acha que os jovens estão fazendo desses últimos acontecimentos aí que estão chocando a gente, né? Como eu disse, a eleição do presidente lá da Colômbia e essa última fala do ex-presidente? Sobre a fala do ex-presidente, como você bem falou, presidiário, é óbvio que ele sofreu na carne que ia ser presidiário, então ele deve estar querendo, só quem foi presidiário de luxo, ele deve estar querendo ser compreensível com os presidiários que roubaram tanto e mataram pessoas, estão presas. Torturaram o empresário sequestrado. E querer mandar, como você bem falou, um recado para um grupo de pessoas que com ele vai ser diferente, porque qual é a imagem que o presidente, o atual governo passa? Que é um governo opressor. Mas cadê a opressão no governo federal atualmente? Eu pessoalmente não vejo nenhum tipo de opressão. Todo mundo eu continuo vivendo como há 4 anos atrás, todo mundo também. É óbvio que casos pontuais aconteceram, mas foram casos feitos pelo governo? Não. São casos que acontecem no dia a dia de uma cidade, um estado, e acaba afetando... E a mídia está livre para criticar. Exatamente. Né? E tem criticado bastante, mas está livre para criticar. Mas tem que, eu como jornalista, eu como do meio de comunicação,
tem que mostrar o outro lado também. Sim. Você tem que criticar, porque isso faz parte. Mas você tem que buscar os bons projetos, que tem muitos, e trabalhar em cima deles também. Enfim, sobre a Colômbia, ainda como você bem falou, ainda está muito cedo a análise, mas entre os jovens brasileiros que eu conheço e que são engajados, inclusive, em temas internacionais, talvez por ter passado poucos dias ainda vi muito pouco. Mas eu acho que o choque não vai ser agora, enquanto ele está eleito. Eu acho que vai ser a partir do momento que ele assumir, que acredito que é em agosto, se eu não me engano, e aí ele vai, o jovem, a população brasileira vai ver o que realmente é o Gustavo Petro, que, como você falou, foi um guerrilheiro, e para mim, pessoalmente, desculpa falar assim, mas uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. Você pode não estar levantando a arma, mas você continua com seus ideais. E eu, como filho de uma venezuelana, com família na Venezuela, eu sei o quanto as Farc ajudou a destruir a Venezuela. Eu conheço gente que perdeu familiares por causa das Farc, porque não pagou o resgate do sequestro pela segunda ou terceira vez da mesma pessoa ser sequestrada. Então, Fernando, é perigosíssimo nós termos num governo vizinho ao Brasil um governo que passou pelo narcotráfico, passou pelas guerrilhas, porque isso pode chegar... Não vou falar que vai entrar no Brasil, acho que eu vou estar sendo extremista demais, mas isso pode chegar e vão ter muitos jovens à esquerda que vão ter ele como exemplo. E isso para a gente é ruim. Pedro, aguenta só um pouquinho que a gente vai no comercial. Não sai daí não que a gente volta num minutinho. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. É isso aí, você que está acompanhando a gente aqui no programa Na Mira com o Fernando Veloso, a gente volta conversando com Pedro Rafael. O que você acha, Pedro, então, tendo o jovem como parâmetro para a nossa avaliação aqui, o que você acha que a gente precisa fazer para conscientizar esse jovem, no sentido de que ele forme a sua opinião, aqui a ideia não é doutrinar ninguém, mas que ele possa formar a sua opinião em bases mais sustentáveis e não numa mera ideologia. O presidente que acabou de ser eleito, ele pode até ganhar a simpatia de alguns por uma questão meramente ideológica, mas a gente sabe que ser eleito é uma coisa e governar é outra. E com todas as críticas que muitos têm ao governo do presidente Bolsonaro, ele tem mostrado como governar. Passou pela pandemia, enfim. O Brasil tem números hoje que estão muito superiores a várias nações com muito mais poder econômico que a gente tem, porque medidas duras que tinham que ser adotadas foram adotadas, enfim, ele mostrou que tem que ter coragem para tomar as medidas que precisam ser tomadas. Então, ser eleito é uma coisa, governar é outra. Esse presidente da Colômbia, ele acabou de ser eleito. Então, vamos ver como é que ele vai governar. Não tem nenhum terço do Congresso, do Senado com ele, por exemplo. Sim. Então, se considerar o Congresso todo, ele não tem a maioria. Mas o que a gente precisa fazer? Porque está ali do lado, como se disse, é um perigo. O que a gente precisa fazer para a gente preparar os nossos jovens, porque o jovem hoje, de 16 anos, de 18 anos, é o que vai ser a autoridade de amanhã, vai ser o grande empresário de amanhã. E a gente precisa, de alguma maneira, protegê-lo para que ele para que ele tome a decisão da sua vida, que vai impactar na sua vida, na sua família, no seu estado e no país. Você, na associação comercial, você preside uma associação de jovens empreendedores.
Fala um pouco para a gente do trabalho que você desempenha frente a esse conselho, né, da Associação Comercial, e que você acha, como você acha que isso pode, de alguma maneira, influenciar positivamente para abrir a mente dos jovens, para ele tomar a sua decisão, né? Maravilha, Fernando. Primeiro, a sua provocação do que fazer. Eu sempre fui muito defensor de que nas tantas reformas que faz do currículo escolar, etc., fosse colocado 3 matérias. São 3 matérias muito simples, que qualquer cidadão precisa saber, que é a introdução ao direito. Você precisa saber quais são os seus direitos e deveres, que é a introdução à economia. Você tem que ter um mínimo de noção de economia na sua vida para você saber se a economia e a inflação está indo, né, para um lado, para o outro. Você tem que aprender a entender isso. E a outra, introdução às ciências políticas. A ciência política está na vida de todo mundo. Você pode ser um químico, você precisa das 3 matérias. Você pode ser um internacionalista, você precisa das 3 matérias. Qualquer faculdade que você fizer ou não fizer, você precisa dessas 3 matérias na sua vida. Então, eu acredito, pode ser até muita utopia pensar assim, Fernando, mas acredito que a partir do momento que você tem a introdução à economia, ao direito e às ciências políticas, isso você pode ser no 2º ano ou só no 3º ano, independentemente. São matérias que vão te fazer pensar. São matérias que vão te fazer abrir o olho para saber o que está certo e o que está errado. Um cidadão com mais capacidade de uma crítica consciente e menos sujeito à manipulação. Exatamente. Aí, olha, tá aí um jovem dando aula para a gente aqui. Então é economia, direito e ciências políticas. Tá aí, fica a provocação. E falando em aula, cortando você. Eu que aprendo com você há muitos anos. Falando em aula, eu vou fazer logo o merchandising aqui, que é o seu livro. Você está lançando um livro. Estou lançando um livro. Fala pra gente um pouco desse livro. Ou conclui, desculpa eu te interromper. Conclui o teu raciocínio e depois você fala o teu livro. Beleza. Então, sobre o Conselho de Jovem Empresarial de Jovens da Associação Comercial, que ficou parado por 4 anos, eu participei dele quando tinha 23, 24 anos, lá atrás, 5 anos atrás. E ano passado, nosso presidente, o Josa, José Antônio Nascimento Brito, ele me chamou para uma conversa e falou: vamos retomar o Conselho de Jovens, mas quero que seja você o presidente. Eu, no começo, até pensei por que eu, mas topei, por algumas razões, o desafio. E ele virou para mim e falou assim: e vai ser Jovens Empresários, o nome, né? Conselho Empresarial de Jovens Empresários ou de Jovens Empreendedores. E aí eu pedi um tempo para pensar e 2 dias depois eu mandei uma mensagem falando: não é nem jovens empresários e nem jovens empreendedores, são jovens. Porque eu não quero limitar o nosso conselho para empresários e empreendedores. Nós lá hoje estamos por volta de 45 participantes, e obviamente que é difícil reunir os 45 toda a reunião, mas sempre pelo menos a metade está presente, o que já é um bom engajamento. E nós ali temos desde universitários até empresários, eu considero dizer pesos pesados. Todo mundo até 35 anos nessa faixa etária. Assim, dos 18 aos 35 não tem problema participar. E por que eu não quis delimitar? Delimitei a idade, mas não quis delimitar se era empreendedores ou empresários. Justamente por tudo isso que a gente tem falado. A gente precisa de formação de líderes. E hoje uma pessoa está empresária, amanhã ela pode ser um deputado, um vereador, um assessor, um secretário de Estado, de município, um subsecretário de desenvolvimento econômico, por exemplo, que é o tema caro à associação comercial de desenvolver economicamente a nossa cidade. Então, essa pessoa precisa estar preparada para o que ela vai assumir, ou também pode ser um grande executivo de uma empresa, de uma multinacional, enfim, tem milhares de oportunidades que ela pode enfrentar na vida. Eu nunca imaginei com 18 anos passando cachorro que aos 29 seria vice-presidente da associação comercial. Então são os desafios que vêm aparecendo. Na verdade foi com 28 que eu assumi, virei um dos vices. São os desafios que vão aparecendo na sua vida e você tem que estar preparado. Então a gente lá tem as quatro vertentes: formação, informação, transformação e inovação. Se a gente conseguir alinhar essas 4 vertentes no Conselho de Jovens da Associação, eu tenho certeza que aqueles jovens vão estar preparados para um futuro promissor aí daqui a 5, 10, 15, 20 anos.
e serviremos de exemplo para outros jovens e assim a gente vai estar sempre recebendo novos jovens. A intenção não é morrer com 45 jovens. A intenção é reativar o conselho para que quem assumir daqui a X tempo, né, quando eu sair, possa pegar um grupo formado e que esse grupo já saiba o andar da carruagem para que continue formando líderes. Ali não é o clube dos amigos do Pedro, tem muito poucos amigos meus ali. Ali é, na verdade, um clube óbvio, é a associação comercial para todo mundo fazer negócios, a gente não pode perder esse espírito, mas dentro do Conselho Jovem também a formação de lideranças. Pedro, aguenta mais um pouquinho aí que a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo. É um comercial rapidinho, a gente volta já já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. E segue o programa aqui na TVC. O comercial foi rapidinho, a gente já volta batendo aquele papo com o Pedro Rafael. Pedro, vou fazer aqui um esclarecimento. Aqui. A TV Correio da Manhã ela vai ao ar na região de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Então, para os jovens, né? E depois ela vai para as redes sociais, os canais do YouTube. E é para esses jovens que vão assistir a gente, seja pelo canal da TVC, seja pelos canais do YouTube, que estão assistindo a gente, que tem um interesse. Olha, eu gostei, eu tenho uma veia empreendedora, ou eu quero abrir a minha mente, tá assistindo a gente aqui no programa e está se sentindo de alguma maneira atraído por esse assunto, o que ele faz? Como é que ele procura? Você tem algum site ou algum link que a gente possa colocar aqui na descrição do vídeo? Excelente pergunta, Fernando. Eu vou até falar aqui diretamente para eles também. Câmera sua. Estamos servindo, assim, fico muito feliz de falar isso, servindo de exemplo para outras entidades que já estão me procurando para montar os seus grupos jovens, e também tem outros municípios que o próprio secretário municipal já tem me procurado para montar a Associação de Jovens Empresários da sua cidade. Então, você que não é da cidade do Rio e quer vir conhecer o Conselho de Jovens da cidade do Rio de Janeiro, as portas estão sempre abertas. Mas eu tenho consciência, para você saber, a reunião normalmente é na última quinta-feira do mês. Mas tem consciência que é difícil vir toda a última quinta-feira do mês. Se você quiser, a gente se dispõe a ir até a sua cidade para formar e ajudar essa formação de um grupo de jovens empresários, empreendedores da sua cidade, seja ela qual for. O nosso desejo é ver o estado do Rio de Janeiro cada vez mais forte, com mais jovens empresários, pensando mais ainda o desenvolvimento econômico das suas cidades, que aí, por consequência, o nosso estado. Maravilha. E esse contato pode ser feito através de rede social? Pode ser lá no meu, que é Pedro Rafael RJ, ou no próprio site da Associação Comercial. Recentemente me informaram que lá tem uma aba, né, de todos os conselhos empresariais, e no Conselho de Empresarial de Jovens, você vai lá, clica em Pedro Rafael e vai direto para o meu LinkedIn já. Então, eu fui o primeiro que eles fizeram isso como um teste para ver, né, esse engajamento das pessoas. Então, estou aí super à disposição de todo mundo. Maravilha. Está feita a provocação. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo para o pessoal acessar mais fácil. Mas, Pedro, você é formado em Relações Internacionais. E como eu disse aqui, você vai lançar um livro. Você está lançando um livro daqui a alguns dias. Fala para a gente um pouco desse livro, porque a gente está falando de Colômbia, a gente está falando de relações institucionais. Eu vou colocar o teu panfletozinho, se você permitir, se você autorizar, eu vou colocar o lançamento do teu livro, mas fala um pouco desse estudo que você fez, tem uma parceria, explica pra gente como é que o jovem Pedro Rafael
está lançando um livro com a complexidade que é o tema que você colocou no teu livro. Então, Fernando, esse livro é um projeto de 7 anos atrás, que quando eu me formei em Relações Internacionais, junto com o Paulo Velasco, foi meu professor, foi meu orientador na monografia, essa monografia que ele fica chateado quando eu falo isso, mas que eu fiz em 2 dias. Então, sobre o chavismo, sobre a Venezuela, que é a Venezuela e o chavismo em perspectiva, análise de depoimentos. Por que análise de depoimentos? O livro é meu e dele, sim, mas temos participações de outros autores, e cada um com um capítulo. E 3 deles são internacionais. É o Juan Flores, que é hoje deputado no Equador. Ele morou 26 anos na Venezuela, ele é equatoriano. E ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional do Equador. E também da mesma faixa etária, que eu estou com 29, ele deve estar com 33, 34 no máximo. A outra é a Tânia Lopes, que é da Colômbia, é muito ligada a um partido colombiano de direita, e ela também é estudiosa da política, falou sobre a influência dos venezuelanos que foram para a Colômbia fugindo do chavismo. E a terceira convidada é a Maria Oropesa, que é uma líder jovem da Venezuela. Ela foi presidente nacional de juventude partidária do partido Vente Venezuela, que é um partido liberal. E ela fala o drama de morar na Venezuela nessa situação toda. Ela começa, eu não esqueço o começo das palavras dela, que um dia que acaba a luz. Então, a realidade da Venezuela, que não tem luz, não tem comida, não tem nada. E também temos a Stephanie, que é aqui de Petrópolis, aqui da região serrana. Ela fez Relações Internacionais na UCP e é orientanda do Paulo na UERJ, onde ele é coordenador da pós de Relações Internacionais. Então a gente aí fechou e ela falou sobre a relação Venezuela e Estados Unidos. Então a gente fechou aí um livro com análises minhas e do Paulo e da Stephanie, né, porque ela está fora, e com os depoimentos do Juan, da Tânia e da Maria, da Venezuela, justamente cada um falando um pouco dessa dificuldade. E por que eu acho tão interessante, aí puxando um pouco a sardinha para o lado do nosso livro, porque você não tem muitos estudos sobre a Venezuela, sobre o chavismo, ainda mais porque é uma coisa, se você pegar a história, é uma coisa recente, até 10 anos atrás, e aqui nesse livro você junta as análises e depoimentos de quem sofreu. É uma pesquisa, e a gente tem falado tanto em Venezuela nos últimos tempos, né? Toda hora surge algum assunto, a gente está citando a Venezuela com um certo receio, né? O que a gente não quer que aconteça com o Brasil, o que aconteceu na Venezuela. E aí você traz esse livro agora, que eu acho que é interessante, mas eu queria que você desse um spoilerzinho, como se fosse um filme, dá um spoilerzinho desse extrato desse estudo que você fez. Diz alguma coisa para a gente do que... Hoje a gente tem muitos medos aqui, né? A gente tem esses movimentos, a gente está num ano eleitoral, a gente tem aí um confronto de narrativas, né? A gente acabou de falar agora de declarações do ex-presidente que defende sequestrador, né? A gente tem uma parte da sociedade que critica o presidente Bolsonaro pela postura dele como pessoa e não pela sua gestão como presidente, porque ele fala coisas grosseiras, porque ele não é delicado, porque ele não é gentil. Ou seja, seria melhor que fosse um gentleman, um lord inglês. Mas o ideal é que ele faça o que ele precisa fazer, né? Porque é isso que vai levar o Brasil à frente. Então, estou tentando buscar com você algumas coisas para afagar esses medos, já que você estudou tanto. Dá para a gente um spoilerzinho desse livro, vai. Um spoiler do nosso prefaciador, que é o embaixador e professor Paulo Roberto de Almeida, que é um dos maiores teóricos que nós temos hoje no Itamaraty, vivo e atuante ainda, não tá no banco de reserva, tá na ativa. Ele tive a honra de ter a convite do Paulo, o prefácio dele, e a última linha do prefácio dele, ele diz assim: este livro é um bom começo para entender a situação da Venezuela. Assim, mais ou menos com essas palavras. Então, receber umas palavras dessa de uma pessoa como ele, para mim, me enche de orgulho. Então, esse é um spoiler do que está escrito. Agora, ali o pessoal vai poder ver a situação real desde a história venezuelana de 50, 60, 70 anos atrás,
do general Marco Pérez Jiménez, ele já começou naquela época a revolucionar a Venezuela, e quando eu digo revolução nesse caso, não uma revolução estilo chavismo, revolução estilo Fidel Castro em Cuba. Ele realmente botou a Venezuela para frente, a Venezuela que chegou a ser um país mais rico da América Latina em determinado momento, um dos países mais ricos do mundo devido à sua abundância em petróleo. E há 20 anos atrás, quando o Chávez assumiu, que ele acabou com o Congresso, né, ele virou uma Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, ele conseguiu um momento de ouro quando ele assume com um barril de petróleo a $30 mais ou menos, e 2, 3 anos depois ele pega um barril de petróleo a mais $100. Isso é bastante, porque você quando está por isso a introdução à economia é importante, você faz o seu planejamento a X. Se você tem sobe brutalmente, você consegue fazer maravilhas. E o Chávez conseguiu isso e fez com que esse dinheiro fosse investido nas missões bairro adentro, tantas outras missões que eram programas governamentais de levar médicos cubanos para a Venezuela para atendimento da população. E recentemente eu estive nos Estados Unidos e conheci uma fisioterapeuta que foi morar na Venezuela e fugiu, e ela me contando que eles, às 6, 7 horas da noite, já tinham que estar dentro de casa, eles ficavam presos, eles não tinham muito o que fazer, era sair de casa, ir para o atendimento e voltar. E também os médicos cubanos não são formados que nem os nossos, por exemplo, passam 8 anos na faculdade, mais residência, mais tantas outras coisas. Eles são formados em 3 anos. Então você colocaria o seu coração na mão de um cardiologista que foi formado em 3 anos? Eu não. Eu acho que você também não. Não, de forma alguma. Então, você fala dessa questão dos médicos cubanos que foram para a Venezuela no momento que eles estavam com muito dinheiro, né? Pegou o petróleo, barril a 30, subiu a 100. E a gente teve uma experiência parecida aqui no Brasil. Isso também aconteceu aqui. Tempos depois veio à tona que, na realidade, isso era uma manobra para fazer o dinheiro atravessar para lá. Era uma lavagem de dinheiro. Uma lavagem de dinheiro, né? E os médicos aí eram, na realidade, utilizados como, poderia dizer, talvez laranjas. Né? Isso aconteceu no Brasil também. A gente teve esse movimento aqui. Agora, tirando a Venezuela como experiência, essas coisas acontecem num país ao lado do nosso. Esse exemplo dos médicos, por exemplo, aconteceu exatamente do mesmo jeito aqui. E tempos depois, não demorou muito, investigações, enfim, informações deram conta da manobra que tinha por trás disso. Não era uma ação positiva para beneficiar áreas que não tinham assistência médica, era uma ação para fazer com que o dinheiro corresse, né, por debaixo da mesa ou nas cuecas. Né? Mas o que a gente faz com o futuro da nação para que ele não permita que essas coisas aconteçam quando outros chaves vierem? O que a gente faz com os jovens? Qual é a linha de estratégia que a gente pode adotar da base para cima, né, da sociedade? O que a gente diz para o jovem que está ouvindo a gente hoje, né, que amanhã vai ser o pai de família. Hoje ele mora com os pais, ou ele está trabalhando, está pensando que carreira que ele vai seguir e tal, mas daqui a alguns anos ele vai ser o responsável pela família, ele vai ser o provedor da família, vai ter os filhos lá, isso é o natural, que acontece naturalmente. E o jovem que tem uma consciência como a sua, né, que começou a empreender desde cedo e hoje é um jovem de sucesso, você tem empresas em diferentes ramos, né, você tem um conhecimento muito mais amplo do que a maioria dos jovens da tua idade. O que a gente diz para esses jovens? O que a gente diz para eles buscarem, para eles não serem fisgados por essas armadilhas, para que eles, com a força que o jovem tem, porque o jovem tem uma força, o jovem, ele, principalmente no início, né, ele acha que pode mudar o mundo. E talvez a gente precise dessa força, dessa energia, para não permitir que o mundo seja mudado por essas pessoas. Eu queria ouvir isso de você, Pedro. Fernando, primeiro que eu tenho que falar para o jovem é não desistir. É não desistir da sua cidade, é não desistir da sua família, porque tem muito jovem que desiste, infelizmente. Não desistir do seu país. Por que não desistir? Eu tenho certeza que nós vamos ter novas levas
seja esse ano, seja daqui a 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, num médio prazo de novos políticos. E novos políticos eu não digo por idade, digo pessoas que estão dedicadas a mudar a realidade. Nós precisamos de uma reforma tributária. Essa é a reforma tributária, uma reforma do Estado também, administrativa do Estado. Essas reformas que vão fazer é dar mais oportunidades para o brasileiro. Mas por que uma reforma vai dar mais oportunidades? Claro, porque eu vou ter mais vontade, eu vou ter mais oportunidade de investir aqui no Brasil. Tem muitos amigos que já têm empresa no exterior. Por que todo mundo está saindo? Ou grande parte está saindo do Brasil? Porque acha que aqui é um caos, está colapsando. Mas o mundo está colapsando. Não é só o Brasil. Mas porque em outro país dá certo, aqui não. Mas aqui muita coisa dá certo. Claro, mas nós aqui temos uma alíquota de impostos muito alta. Uma carga tributária das maiores do mundo. Então, como que eu vou empregar 10 pessoas pagando X, se com a carga tributária eu tenho que pagar 2x? Então, isso é muito pesado para o empresário. E a gente precisa cortar isso. Eu não estou cortando o salário do funcionário. Eu estou cortando o dinheiro que eu pago para o governo e é mal investido e é roubado. Eu não sou defensor do imposto a roubo, mas eu sei que muito daquilo que eu pago para o Estado acaba não sendo tendo seu destino final. Então, só para finalizar essa resposta, tem um deputado que eu vou me sentir confortável em citar, porque eu não gosto de roubar as ideias, mas vou me sentir confortável em citar ele, porque ele não é do Rio de Janeiro, então não é uma propaganda, que é o Marcel Van Hattel, que há muitos anos atrás, ele é do Rio Grande do Sul, e me dou muito bem com ele, e sempre quando eu falo com ele, eu lembro a ele que eu uso a frase dele, que é: eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. E se eu quero morar em outro Brasil, você quer morar em outro Brasil, não adianta eu esperar que o outro faça. A gente tem que começar e, de grão em grão, a galinha enche o papo. É isso aí. Então, já que você trouxe já que a gente quer morar em outro Brasil e não em outro país, o que a gente diz para o jovem, por exemplo, que está assistindo aí, talvez até esteja um tanto alheio a essa conversa. Mas o presidente Bolsonaro fez um movimento contra a tributação do gás de cozinha e do combustível. O governo federal entra com um recurso significativo e os estados abrem mão do seu ICMS, se assim desejarem, e recebem essa compensação. Isso é um movimento que vai trazer benefício para todos. É muito difícil a gente mensurar, inclusive, qual cidadão vai ser beneficiado com isso, porque o gás de cozinha vai beneficiar diretamente ali, a família, e o combustível afeta tudo, o preço, vai alcançar o preço de tudo. Então é uma medida importantíssima que pode levar a gente, pode ser uma das medidas que leva a gente para um novo Brasil. E a gente viu esses movimentos acontecerem, cada governador vai tomar a sua decisão, vai haver falas no sentido de concordar e outras que não. Mas aí acho que o movimento popular ele é determinante nesse sentido. E aí, o que você acha que o jovem está vendo agora, quando a gente tem uma medida como essa, que mexe de forma tão impactante na nossa vida, tributo, você falou de reforma tributária, que pode alavancar a economia. Eu vi o ministro Paulo Guedes fez uma entrevista esses dias, tá nas redes sociais, em que ele fala que o Brasil vai se sair muito melhor do que as outras nações, que a inflação na Europa ela vai continuar aumentando, que há uma pressão muito forte sobre esses outros países e que o Brasil vai sair muito bem. A gente vai ter, a expectativa de crescimento vai ser maior do que a gente espera. Mas a gente precisa fazer alguns movimentos, a gente não pode ficar assistindo, esperando isso cair do céu. O que você acha, qual a leitura que você acha que os jovens estão fazendo hoje desse movimento que é nacional? Essa medida teve impacto nacional. Qual que você acha que é a leitura que eles estão vendo? Estão olhando para isso? Estão percebendo o que está por trás disso? Ou não? O que você acha? Eu vejo que muitos olham com uma certa ressalva por ser uma medida que sai eleitoral. Todos os presidentes fazem isso, então não sou eu que vou criticar se está certo, se está errado na questão eleitoral. Tá? O meu grande medo é de quem vai pagar a conta.
porque a partir do momento que a gente deixa de pagar de um lado, a gente está pagando do outro. Então também não adianta depois passar a conta para a população, seja da maneira que for. Esse é o meu grande medo, sendo muito sincero. Mas acho que o jovem no geral, nos rincões desse nosso Brasil, o nosso Brasil é um continente, todo mundo se refere a ele assim, ele vai com certeza sair feliz. Feliz porque com essa diferença ele consegue comprar mais 1 quilo de arroz e feijão para os seus filhos. Feliz por quê? Porque com essa diferença na gasolina, ele vai conseguir levar os filhos para passear o final de semana, que agora ele está se segurando. Então, num contexto macro, eu acredito que ele sai feliz e vai ficar agradecido. Agora, num contexto econômico, é isso que eu te falei, depois a conta vai chegar e ninguém vai saber por quê. Entendi. Como você falou dos filhos dos jovens, né? E a gente tem um problema que afeta muitos jovens, que é a maternidade precoce, né? Isso é um problema, né? Isso faz com que muitos jovens deem uma derrapada na sua trajetória, vamos dizer assim, de vida, porque uma maternidade precoce, ela amarra ali, né? Ela coloca a jovem e o jovem, né, numa situação em que eles têm que abrir mão dos seus planos, eles têm que refazer seus planos, porque tem um ser ali à espera deles e eu, como católico e defensor da vida, a gente tem que equilibrar os valores entre o valor da vida e qualquer outro. Então, se fez que assuma as consequências. Mas isso tem impacto na vida desses jovens e a gente tem isso. Isso é um problema crônico no Brasil, porque a sexualidade, né, que está sendo cada vez mais cedo levada para as crianças, inclusive, né, e, enfim, e o momento que a gente está vivendo no Brasil faz com que propicia, né, com que isso aconteça cada vez mais. Eu acho que o que você acha de medidas de prevenção para que isso não aconteça ou para que isso seja trabalhado pelo próprio jovem? Porque não adianta dizer para o jovem, olha, meu filho, você não pode ter filho tão cedo com 15 anos, com 14, com 16 anos, porque isso vai deixar a tua vida de cabeça para baixo. Não adianta dizer isso, né? Eu acho que tem que adotar medidas de prevenção, políticas públicas que conscientizem o jovem dessa importância. E talvez uma onda de empreendedorismo, políticas públicas ou então ações como a associação comercial tem, que não tem nada a ver com maternidade precoce, mas levam a isso. À medida em que você engaja o jovem em alguma atividade, você engaja o jovem em algum movimento, né, em que ele se sente, né, pertencendo a alguma coisa, o que você acha? Isso tem impacto, não tem? Trazer o jovem para uma atividade empreendedora ou para uma conscientização de alguma atividade de uma instituição como a associação comercial pode fazer diferença quanto a isso ou não? Qual é a tua opinião? Acredito que sim, é uma boa pergunta, nunca parei para pensar dessa maneira, obrigado. Eu gosto dessas perguntas audaciosas que me fazem pensar, não apenas aqui nesses 1 minuto que eu tenho para responder, mas... para deixar provocação para o público jovem que está assistindo a gente. Mas isso entra muito no nem. Se você... E normalmente falo nem, né? Eu inventei de botar mais um nem. Porque é o jovem que não estuda e não trabalha, e o que não quer nem estudar e nem trabalhar. Porque tem muitos que têm condição de ter bons estudos e não querem. Tem muitos que podem ter emprego e não querem. Então, para mim, tem que ter mais um nem aí. É um nem. E com certeza, se você olhar a grande porcentagem dessa galera que tem a maternidade precoce, são em parte desses 3 grupos. O nem quero estudar, nem quero trabalhar e nem quero fazer nada. Então, não está com a cabeça vazia, não quer fazer nada, vai ficar com o namorado, a namorada o dia todo, e aí acaba se tendo um escorregão e vem aí um filho 9 meses depois. Acredito que se tiver se a gente conseguir diminuir esse trio nem, essa maternidade precoce pode diminuir. Não sei se a gente criar programas empreendedores, porque eles não querem fazer nada. Então, não adianta a gente criar e ficar parado. Mas acho que também há uma falha muito grande da família, da base familiar. Eu sempre falo do tripé da educação, que a educação
não é apenas da escola ou de casa, é da rua também. Mas a educação familiar está muito em falta, e não apenas no Brasil, a gente poderia falar de muitos outros países. E quando as famílias acabam, por causa da agitação do dia a dia, eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir para isso, eu preciso ir para aquilo. Você sai de casa às 7, 8 horas da manhã, seu filho ainda já está indo na escola ou ainda está dormindo. Eu chego em casa às 8, 9 horas da noite, meu filho já está jantando para ir dormir. Não existe um diálogo. E meus pais, eu vou falar de mim, sempre me incentivaram ao diálogo. Sempre fizeram questão de jantar em casa. Óbvio, quando tinha compromissos, festas e jantares, é óbvio que é uma exceção. Mas sempre faziam questão de, minha mãe principalmente, de almoçar conosco, e meu pai também de jantar, sempre quando possível. Então, isso é uma base familiar. E a gente vê muita criança por aí abandonada, e eu não digo abandonada no meio da rua, mas dentro de casa. Abandonada em casa. Dentro de casa, pelos pais. Então, como que você quer ter uma sociedade frutífera, uma sociedade que vai construir um país, se você está abandonado, se você abandona os seus? É óbvio, eu não estou julgando ninguém, tá? Eu não estou falando que está certo, errado, e cada um tem a sua percepção sobre isso. Mas se você não tem pelo menos um diálogo com seus filhos, você não pode esperar muito deles. A escola tem um papel importante, mas o papel da educação é dos pais. Eu gostei de você dar o teu exemplo, Pedro, porque eu sou filho de portugueses que vieram da lavoura de Portugal, chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e foi tudo muito difícil, né? E eu acredito isso aos meus pais, aos valores que eles nos deram e a proteção, né? A condução que eles fizeram ali. Trabalharam muito, sempre trabalharam muito, né? Em serviço pesado, inclusive. Até hoje meu pai trabalha, mas tiveram sempre aquele cuidado ali. Isso certamente custou muito a eles, mas foi o que trouxe a gente. Eu poderia não estar aqui contigo hoje, poderia estar numa outra situação, né? Mas é o que você disse, como você lembrou bem. A gente fala da necessidade do poder público de apresentar políticas públicas, de movimentar a máquina, né, do poder público, mas sem valores como o da família, por exemplo, sem instituições como a da família, realmente fica muito difícil. Pedro, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui, né, com a gente. A inspiração que você traz. Eu comecei o programa falando de inspiração, vou terminar falando de inspiração também. E eu vou pedir para você concluir a tua fala, dar um minutinho aí para os jovens, futuros jovens empreendedores que estão assistindo a gente, acompanhando a gente aqui pela TVC. Bem, Fernando, eu que tenho que agradecer a você e todo mundo que está nos assistindo, que aguentou ficar esses 50 minutos aí assistindo o programa, que eu já assisti outros capítulos, são de altíssimo nível. Fico honrado de estar aqui hoje com você. Dizer que você também é uma inspiração. Eu lembro de você num programa de TV ao meio-dia, e eu às vezes parava só para te ouvir, porque eu gosto do tema da segurança pública. A gente se conheceu há muito tempo depois, você já não estava lá, e fico muito feliz de estar aqui com você e poder falar para o jovem que você não pode desistir do Brasil, do Rio de Janeiro, da sua cidade, o Rio de Janeiro, estado, e a sua cidade, seja ela qual for. Você não pode pensar que o outro vai resolver para você. Você não pode pensar que amanhã tudo vai se resolver e eu vou fazer muito pouco. Se você não correr atrás dos seus sonhos, se você não correr atrás do que você realmente acredita que pode dar certo na sua vida, e quando eu digo isso, não é só nos estudos, é na sua família, é para a sua família, é também no seu trabalho, é em tudo, você tem que correr atrás. As coisas não vão cair do céu. Então, se você quer fazer diferente, comece você. Não espere o outro, porque a expectativa é a mãe da decepção. Obrigado, Fernando. É isso aí. Bom, gente, o programa vai terminando por aqui. Eu vou agradecer você que acompanhou a gente aqui, agradecer a sua audiência. A gente vai ao ar na TVC, depois o programa vai na rede social. Se você gostou, você se matricula, se inscreve lá no canal, dá o seu joinha, copia o seu amigo, é isso aí. Vamos ficando por aqui, agradecendo a todos. Obrigado. Obrigado, Pedro. A gente encerra o programa geralmente com um brinde aqui. É isso aí. TVC, a TV do Correio da Manhã.